Olá, amigos queridos, espero que todos estejam bem. Vamos dar hoje continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos nosso estudo com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos, ó Pai, hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações. Livrai-nos do mal com a graça de Deus. E então, nós vamos continuar o estudo do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Nós já vimos, no estudo anterior, que manso, pacífico é uma postura interior que cada um carrega em si. É aquela mansuetude que a gente consegue trazer diante das situações, por mais adversas que possam parecer ou ser. É ter sempre a resignação e a confiança em Deus. E nós vimos o item 1, no estudo anterior, injúrias e violências. E hoje nós vamos iniciar as instruções dos Espíritos. O que os Espíritos vieram nos ensinar em relação a esse capítulo, a ser mansos e pacíficos. Então vamos lá aos estudos? A afabilidade e a doçura. A benevolência para com os semelhantes, fruto do amor próprio, produz a afabilidade e a doçura, que são as formas de sua manifestação. Entretanto, nem sempre se deve confiar nas aparências. Olhem, esse item, a afabilidade e a doçura, foi escrito por Lázaro, Paris, 1861. E a mensagem continua sendo bem atual, agora em 2022. Por quê? Porque nos diz que nem sempre se deve confiar nas aparências, Vamos ver mais adiante. A educação e a vivência do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então, não se deve confiar nas aparências, porque a vivência pode dar um verniz às qualidades de afabilidade e a doçura. E o que é o verniz? É a pessoa usar uma máscara e fingir ser aquilo que ela não é, E o verniz ali representa a aparência de sermos bons, de sermos amáveis, de sermos solidários, mas que no fundo não é bem assim. Quantas pessoas se vestem ali numa pele de cordeiro e no fundo são os verdadeiros lobos? Então Lázaro vem já lá em 1861 falar e advertir sobre isso, para que não caiamos nas armadilhas desses que por fora têm um belo verniz, mas que por dentro é como sepulcro caiado, por fora e por dentro embolorado. E principalmente para que não sejamos nós esse instrumento de termos uma fala, um parecer, mas que no fundo sejamos outro, que na verdade aquele outro que já deveríamos estar em mudança, melhorando, porque nós precisamos olhar para dentro de nós
para que possamos descobrir como realmente somos e aos poucos irmos nos modificando, nos melhorando e realmente nos tornarmos naquele ser com a essência, com o interior cheio de bondade, de amor, de fraternidade. Se a gente pensar bem, o verniz ele dá um brilho à madeira, né? Mas na verdade a essência está na madeira. Nós somos a madeira. O cerne, aí sim é que temos que dar a ele a origem da afabilidade, da doçura e deixar fluir verdadeiramente, chegar ao próximo. Então é isso que Lázaro já em 1861 vem dizer, para que não caiamos nessas armadilhas daqueles que se enfeitam, se brilham com verniz, mas que no fundo não é bem aquilo. E principalmente para que não sejamos nós dessa forma. Temos que lembrar disso, ele não está apontando o dedo para o outro. Diz para que cuidemos, para não cairmos nisso, mas principalmente que cuidemos mais ainda, para não sermos ali um instrumento falso, né? Então vamos continuar. Quantos há cuja fingida bondade nada mais é do que uma máscara para o exterior, uma roupagem, cuja aparência bem talhada e calculada disfarça as deformidades escondidas. O mundo está repleto de pessoas que têm o sorriso nos lábios e o veneno no coração, que são mansos sob a condição de nada lhes machucar, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua dourada, quando falam face a face, se transforma em dardo envenenado quando estão por detrás. Olha só, e quão verdadeiro isso ainda é. E que triste, que triste. E a gente sabe que há um dito popular, né? Olha, eu sou muito boazinha, mas não mexe comigo não. Não pisa no meu calo. Ou seja, muitos de nós que estamos aqui buscando a evolução, nos melhorar, a gente ainda fala isso como se fosse comum. Eu sou boazinha, eu olho para o outro e concordo, mas quando estou por trás dele, meu Deus, minha língua é afiada e fala tudo o que eu penso de verdade. Isso está correto? Não, de forma alguma. Né? São máscaras que usamos e máscaras que precisam ser trabalhadas em nós para serem tiradas e que cumpramos o objetivo pelo qual nos reencarnamos, que é a nossa melhora íntima. A essa classe pertencem ainda aqueles homens benignos por fora e que, tiranos domésticos, fazem sua família, seus subordinados sofrer com o peso de seu orgulho e sua tirania, querendo compensar assim o constrangimento a que se submetem fora de casa. Pois quantos são, né? Aqueles que fora de casa aparenta uma cara, uma pessoa aparenta ser uma pessoa e que quando chega em casa desconta no outro tudo aquilo que eles remoeram ali por ter que ouvir com uma cara simpática no trabalho, no estudo, na roda de amigos, mas chega lá, acaba descontando nos mais frágeis. Que tristeza! Não ousando agir vou recomeçar essa frase. Não ousando agir autoritariamente com estranhos que os recolocariam no seu lugar, querem pelo menos ser temidos pelos que não podem resistir-lhes. Sua vaidade alegra-se por poderem dizer: aqui eu mando e sou obedecido, sem se lembrar de que poderiam acrescentar com mais razão: e sou
detestado. Pois as pessoas que assim agem, que descontam dentro daqueles com os quais reencarnou em família todas as suas frustrações, que deveriam ser trabalhadas neles mesmos, acabam submetendo os mais frágeis, as crianças, às vezes a esposa, às vezes o marido, às vezes pai, mãe, irmãos, a tempestade que há dentro deles, né? E vêm e colocam tudo isso para fora e diz, porque aqui é assim, quem manda sou eu, segue pronto, dando ordem, sendo arrogante, sendo orgulhoso. E diz, eu mando e sou obedecido, mas se esquecem que não é um mandar que vem ali, um colocar a situação que seja melhor para todos e colocada com forma de amor. Esse autoritarismo faz com que essa pessoa seja detestada por aqueles com os quais convive, porque as pessoas não têm como vê-lo ou vê-la, né? Seja lá quem for, com bons olhos, uma vez que acabam sendo temidos. E isso acaba levando muitas famílias a se desmoronarem, muitos lares onde se juntaram na erraticidade, vieram com o propósito de seguir adiante, a ter fim, por causa do orgulho e da vaidade e do jeito de ser ali aquele que quer ditar as regras. Sigamos. Não basta que os lábios falem leite e mel, se o coração nada tem a ver com isso. Trata-se de hipocrisia. Hipocrisia, fingimento. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo sempre diante do mundo e na intimidade, né? Então é a mesma pessoa, seja para as pessoas de fora de casa, quanto ali na sua intimidade. Ele não se faz passar por quem ele não é. É o mesmo, ele ou ela. Quando eu falo ele, é modo de dizer. Nas fases boas ou más, são quem são, mas não enganam a ninguém. Ele sabe, aliás, que pode enganar os homens pelas aparências, pois não pode enganar a Deus. Então, a pessoa que aparenta ser no trabalho, no lado profissional, com os amigos fora de casa, são os mesmos dentro do lar. Vamos agora à leitura do item 7, a paciência. Um espírito amigo, Hever 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade da esmola, dada aos pobres, é a mais fácil dela. Bom, vejamos aqui o que nós temos que falar um pouquinho. Então, nesse item nós vemos falando sobre a caridade. E aí coloca que a caridade, ela não é só a esmola, né? No sentido assim de dar aquilo que eu não preciso mais. Não é só o donativo, dar o que eu não uso, o que não serve, o que está encalhado aqui para desocupar espaço. Isso ajuda ao próximo? Sim, claro que ajuda. E como ajuda? E ainda se faz necessário esse tipo de donativo, a gente chama, porque visto que poucos ainda são os seres humanos que realmente fazem a doação, que é aquela doação que vai além do donativo, vai além da parte de dar aquilo que não me serve. Doação é entrega de parte do seu tempo para ouvir aquele necessitado que está precisando falar,
precisa de um ouvido para ser ouvido ali, de alguém que o ouça sem julgar. Doação é auxiliar com aquilo que mesmo que vá fazer falta para a pessoa, mas sabe que o outro necessita, então vai saber dividir. Aí vem o que ele fala sobre esse lado, ó, a caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. É diferente até dessa doação. E quando diz ali no começo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quando a gente lê isso, se a gente lembra dos momentos de dores pelos quais passamos, a gente pensa, ai meu Pai, como entender isso? Por quê? A dor, ele quer nos dizer, é um aprendizado. É através dela que o nosso perispírito vai se limpando para podermos nos melhorar como espírito imortal que somos. A doença é um aprendizado. Quando passamos por ela sem maldizer a Deus, dizendo, mas por que comigo? Deus se esqueceu de mim, por que eu? Quando sabemos passar pela doença, que é uma dor, com resiliência, aí sim estamos aprendendo com ela. Por isso que diz ali, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, para que aprenda a passar com resignação, com paciência, que é o título aqui. Quando nós buscamos nos perguntar os porquês estamos passando pelo que estamos, aí nós vamos aprendendo e vamos aprendendo sempre. E isso é que importa, aprender com resignação. Continuando. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos e colocar nossa paciência à prova. Então, uma das dores ali, e que vem para colocar a nossa paciência à prova, é sabermos nos colocar bem com aqueles que a gente fala que são a pedrinha no sapato. É entender tudo que está acontecendo e que se acontece alguma coisa é porque estamos no lugar certo e na hora certa e temos muito que aprender, temos que ser pacientes. Sei que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas, que acabam por ferir, mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e compensações que temos em contrapartida. Entretanto, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Vejamos aqui então, meus amigos, quando ele diz aqui, ó, as consolações e compensações que temos em contrapartida. Existem sim motivos para sentirmos nos ferido, machucado, mas são grandes as consolações. Todos nós recebemos consolações, todos nós somos amparados quando estamos orando e buscamos a Deus. Sempre somos amparados por Deus Pai e pela espiritualidade amiga. Temos sim momentos felizes, alegres, que nos dão ali o ânimo de seguirmos sem reclamar, sem resmungar. Por enquanto, e enquanto assim agirmos e ficarmos só reclamando, aí sim será difícil. Aí o avançarmos com reclamações é comprometido. Aí nós vemos num outro trechinho que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Por quê? Porque a ninguém é dado uma cruz maior do que possa carregar.
vai depender da forma que olhamos para tudo isso, para aquilo que nos acontece. É aquela história, depende do modo de ver. Se duas pessoas veem um copo d'água com água até a metade, um pode dizer: nossa, está meio cheio, enquanto o outro vai vê-lo de outra forma e dizer: nossa, está meio vazio. Então depende do jeito de ver. E quando fala também que o fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto, porque se olharmos para o fardo lá para baixo, parece que pesa mais. Porque se eu olho para o alto, eu vejo o fardo que devo carregar, ele fica menor e mais leve. Agora, se eu me curvo, me rebaixo ao encontro dele, ele se torna maior e eu o sinto mais pesado. Tudo vai depender do ponto de vista. Vamos continuar a leitura. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado, enquanto vós tendes vosso passado a espiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, neste último palavra do capítulo ali do item paciência, ele nos diz: sede cristão. Como? Como seremos cristão? Sendo lá, como no passado, que muitos se intitulavam cristão e iam exterminar outros povos, matavam em nome de Deus? Será que é isso que Jesus nos coloca e que Kardec vem nos mostrar? De forma alguma, não. Sede cristão. Tenha dentro de si os ensinamentos de Cristo e os coloque em prática, porque ser cristão é pôr em prática aquilo que aprendemos ali no Evangelho de Cristo, de Jesus. É colocarmos em prática o amor e os valores morais, a fraternidade, a caridade que aprendemos. Então vamos lá? Que nessa semana consigamos nos melhorar no quesito paciência. E até a próxima, até o próximo encontro. Fiquem com Deus e até breve. Jesus esteja junto ao coração de cada um de nós. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 3º, capítulo 5, Lei de Conservação. Item 1, Instinto de Conservação. Pergunta 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Em uns é puramente mecânico e noutros é racional. Pergunta 703. Com que fim Deus concedeu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem colaborar nos desígnios da providência. Foi por isso que Deus lhes deu a necessidade de viver. Depois, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Deus, Pai de amor e bondade, sabedor de todas as nossas necessidades, nos deu, através da lei de conservação, o instinto de conservação. E isso, como Kardec faz as perguntas e as respostas da espiritualidade superior a ele, nos coloca numa posição de compreender, então, por que
temos essa necessidade de preservar a vida. No próximo item, meios de conservação, Kardec pergunta, 704. Deus, dando ao homem a necessidade de viver, sempre lhe forneceu os meios para isso? Sim, e se ele não os encontra é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. 705. Por que a terra nem sempre produz bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato, e, no entanto, ela é uma excelente mãe. Frequentemente, ele acusa a natureza pelas consequências da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se o homem soubesse contentar-se. Se ela não supre a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que se destina ao necessário. Vede o árabe no deserto como encontra sempre do que viver, porque não cria necessidades fictícias. Mas, quando metade dos produtos é desperdiçada na satisfação de fantasias, deve o homem se admirar de nada encontrar no dia seguinte e tem razão de se lastimar por se achar desprevenido quando chega o tempo da escassez? Na verdade, eu vos digo que não é a natureza a imprevidente. É o homem que não sabe regular-se. 706. Como bens da terra, devemos entender apenas os produtos do solo? O solo é a fonte primeira de que decorrem todos os outros recursos, porque esses recursos, em última instância, são apenas uma transformação dos produtos do solo. É por isso que devemos entender pelos bens da terra tudo quanto o homem pode gozar nesse mundo. 707. Os meios de subsistência faltam frequentemente a certos indivíduos, mesmo em meio da abundância que os cerca. A que se deve ligar esse fato? Ao egoísmo dos homens que nem sempre fazem o que devem. Em seguida, e o mais frequentemente, a eles mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário procurar com ardor e perseverança, e não displicência, sem se deixar desanimar pelos obstáculos que muito frequentemente não passam de meios de pôr à prova a vossa constância, a vossa paciência e a vossa firmeza. Kardec nos solicita para ir ao item 534, e nesse item nós vamos ver que se trata do capítulo, no livro 2º, do capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E essa pergunta 534 é a seguinte: quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra aos nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos. Outras vezes, e o mais frequentemente, é que vos colocastes mal. A posição e o caráter influem muito. Se vos obstinais numa senda que não é a vossa, os espíritos nada têm com isso. Sois vós mesmos que vos tornais o vosso mau gênio. Então vejam que Kardec nos esclarece aqui que precisamos nos dedicar, persistir e buscai e achareis não é olhar simplesmente para identificar, mas procurar com ardor e perseverança, com boa vontade, como os espíritos esclarecem aqui. Nota de Allan Kardec. Se a civilização multiplica as necessidades, também multiplica fontes de trabalho e os meios de vida.
mas é preciso convir que nesse sentido ainda muito lhe resta fazer. Quando ela tiver realizado a sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falte o necessário, a menos que o falte por sua própria culpa. O mal para muitos é viverem uma vida que não é a que a natureza lhes traçou. É então que lhes falta inteligência para vencerem. Há para todos um lugar ao sol, mas com a condição de cada qual tomar o seu e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Seria preciso ser cego, entretanto, para não se reconhecer o progresso que nesse sentido tem realizado os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência reunidas não cessam de fazer para a melhoria da condição material dos homens, e malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos nada têm de comparável aos de há bem pouco tempo. A higiene pública, esse elemento tão essencial da energia e da saúde, desconhecido por nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda a parte, a ciência é posta em ação, contribuindo para o acréscimo do bem-estar. Pode-se dizer que atingimos a perfeição? Não, certamente que não. Mas o que já se fez dá-nos a medida do que pode ser feito, com perseverança, se o homem for bastante sensato para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Pergunta 708. Não há situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência das circunstâncias? É uma prova frequentemente cruel que o homem deve sofrer e à qual sabia que seria exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus, se a sua inteligência não lhe fornecer algum meio de sair da dificuldade. Se a morte deve atingi-lo, ele deverá submeter-se sem lamentar, pensando que a hora da verdadeira liberdade chegou e que o desespero do momento final pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. 709. Aqueles que em situações críticas se viram obrigados a sacrificar os semelhantes para matar a fome, cometeram com isso um crime? Se houve crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que o instinto de conservação lhes dá? Já respondi, ao dizer que há mais mérito em sofrer todas as provas da vida com abnegação e coragem. Há homicídio e crime de lesa natureza que deve ser duplamente punido. 710. Nos mundos onde a organização é mais apurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? Sim, mas os seus alimentos estão em relação com a natureza, a sua natureza. Esses alimentos não seriam tão substanciais para os vossos estômagos grosseiros. Da mesma maneira, eles não poderiam digerir os vossos. Então, nesse item meios de conservação, fica claro que Deus, através de sua bondade, nos dá todas as condições para sobrevivermos e cumprirmos as provas as quais devemos cumprir, mesmo aquelas em que nos desafia até com a questão da fome ali, e de termos que lutar, de termos que ir atrás do alimento do dia a dia. Item 3. Gozo dos bens da terra. 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens?
Esse direito é a consequência da necessidade de viver. Deus não pode impor um dever sem conceder os meios de ser cumprido. 712. Com que fim Deus fez atrativos os gozos dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e também para o provar na tentação. 712a. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão que deve preservá-lo dos excessos. Nota de Allan Kardec. Se o homem não fosse instigado ao uso dos bens da terra, senão em vista da sua utilidade, sua indiferença poderia ter comprometido a harmonia do universo. Deus lhe deu o atrativo do prazer que o solicita a realização dos desígnios da providência, mas, por meio desse mesmo atrativo, Deus quis prová-lo também pela tentação, que o arrasta ao abuso, do qual a sua razão deve livrá-lo. Então vejam que Deus nos coloca em prova mesmo, para que possamos aprender nessa questão dos gozos dos bens da terra. Seguindo, 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos mostrar o termo do necessário, mas pelos vossos excessos chegais até o aborrecimento, e com isso vos punis a vós mesmos. 714. Que pensar do homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento para os seus gozos? Pobre criatura que devemos lastimar e não invejar, porque está bem próxima da morte. 714a. É da morte física ou da morte moral que ele se aproxima? De uma e de outra. Nota de Allan Kardec. O homem que procura nos excessos de toda espécie um refinamento dos gozos coloca-se abaixo dos animais, porque estes sabem limitar-se à satisfação de suas necessidades. Ele abdica da razão que Deus lhe deu para guia, e quanto maiores forem os seus excessos, maior é o império que concede à sua natureza animal sobre a espiritual. As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. Então vejam esse item, a importância desse item 3, gozo dos bens da terra, e a orientação da espiritualidade superior a Kardec aqui, quando se fala na questão do abuso desses bens da terra, o que pode gerar em nós os prejuízos que vamos sentir tanto no próprio corpo quanto na própria condição moral do espírito. Item 4. Necessário e supérfluo. 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sensato o conhece por intuição e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. 716. A natureza não traçou o limite do necessário em sua própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. 717. Que pensar dos que assambarcam os bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, em prejuízo dos que não têm sequer o necessário? Desconhecem a lei de Deus e terão de responder pelas privações que ocasionarem. Nota de Allan Kardec. O limite entre o necessário e o supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que não existem no estado de selvageria, e os espíritos que ditaram esses preceitos não querem que o homem civilizado viva como selvagem.
Tudo é relativo e cabe à razão colocar cada coisa em seu lugar. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se apoiarem mutuamente. Os que vivem à custa das privações alheias exploram os benefícios da civilização em proveito próprio. Não têm de civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então aqui fica claro sobre essa questão de necessário e supérfluo, e precisamos observar em nós, nas nossas ações, nas nossas condutas, na nossa rotina, como está sendo isso, se não estamos ali sendo insaciáveis em determinadas coisas. Então observemos isso. E o item 5, privações voluntárias, mortificações. Pergunta 718. A lei da conservação obriga-nos a prover as necessidades do corpo? Sim, pois sem energia e a saúde, o trabalho é impossível. 719. O homem é censurável por procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação, e não considera um crime a procura do bem-estar se este não for conquistado a expensas de alguém e se não enfraquecer as vossas forças morais nem as vossas forças físicas. 720. As privações voluntárias com vistas a uma expiação igualmente voluntária têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e tereis maior mérito. 720A. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque liberta o homem da matéria e eleva sua alma. O meritório é resistir à tentação que vos convida aos excessos e ao gozo das coisas inúteis. É retirar do necessário para dar aos que não têm. Se a privação nada mais for que um fingimento, será apenas uma irrisão. 721. A vida de mortificações no ascetismo tem sido praticada desde toda a antiguidade e nos diferentes povos. É ela meritória sob algum ponto de vista? Perguntai a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se não serve ao que a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísta, qualquer que seja o pretexto sob o qual se disfarce. Submeter-se à privação do trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. 722. A abstenção de certos alimentos prescrita entre diversos povos funda-se na razão? Tudo aquilo de que o homem se possa alimentar, sem prejuízo para a sua saúde, é permitido, mas os legisladores puderam interditar alguns alimentos com uma finalidade útil e, para dar maior crédito às suas leis, apresentaram-nas como provindas de Deus. 723. A alimentação animal para o homem é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne, pois do contrário o homem perece. A lei de conservação impõe ao homem o dever de conservar as suas energias e a sua saúde para poder cumprir a lei do trabalho. Ele deve alimentar-se, portanto, segundo exige a sua organização. 724. A abstenção de alimentos, animais ou outros como expiação é meritória? Sim, se o homem se priva em favor dos outros, pois Deus não pode ver mortificação quando não há privação séria e útil. Eis porque dizemos que os que só se privam em aparência são hipócritas. 725. Que pensar das mutilações praticadas no corpo do homem ou dos animais? A que vem semelhante pergunta? Perguntai sempre se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus
e o que é prejudicial lhe é sempre desagradável, porque ficais sabendo, Deus só é sensível aos sentimentos que elevam a alma para Ele, e é praticando as suas leis, em vez de violá-las, que podereis sacudir o jugo de vossa matéria terrena. 726. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam, conforme os suportarmos, poderemos elevar-nos pelos que criarmos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando nada valem para o bem de outros. Crês que os que abreviam a vida através de rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e alguns fanáticos de tantas seitas, avançam na sua senda? Por que não trabalham antes em favor de seus semelhantes? Que vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários a que se sujeita, o homem não tem em vista senão a si mesmo, trata-se de egoísmo. Quando alguém sofre pelos outros, pratica caridade. São esses os preceitos do Cristo. 727 e última pergunta. Se não devemos criar para nós sofrimentos voluntários, que não são de nenhuma utilidade para os outros, devemos, no entanto, preservar-nos dos que prevemos ou dos que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai vosso orgulho, sufocai vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos devorar o coração, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Então fica claro aqui como devemos buscar nos melhorar, servindo sempre ao próximo, nos lembrando dos exemplos do Cristo Jesus. Que esse Cristo maior fique com cada um de nós. Até o próximo encontro.